eu quero que você coma as palavras que você vai receber aqui, se alimente dessas palavras, porque elas são poderosas para mudar mente e coração, são poderosas para transformar a sua vida. Você vê que nós falamos outro dia aqui sobre a ameaça que Elias recebeu de uma mulher, ele que venceu os profetas de Baal, ele que teve grandes sinais, grandes milagres. Quando uma mulher o ameaça de morte, ou essa mulher vem e diz que em 24 horas, para ser melhor, ela disse que em 24 horas ele morreria, ao invés de Elias continuar com a mesma fé, com a mesma confiança, com a mesma intrepidez, com a mesma coragem, com a mesma ousadia, a Bíblia diz que ele se escondeu. A Bíblia diz que ele ficou prostrado. Diz a Bíblia que ele quis até desistir, porque o anjo chegou para ele, colocou pão, colocou água e disse: come, bebe, se alimenta, porque o caminho será longo. Mas ele recebeu uma notícia que ele morreria em 24 horas. E o anjo aparece para ele, naquele desânimo que ele se encontrava, e o anjo dizia: come, bebe, porque o caminho será longo. E diz a Bíblia que ele comeu, bebeu e caminhou 40 dias até chegar no monte de Deus. Mas ela não disse que ele morreria em 24 horas? Então já passaram-se 40 dias e Elias ainda não tinha morrido. 40 dias se passaram e Elias não morreu. O que eu quero que você entenda com isso? Que o diabo sempre vai criar uma situação para vir com uma ameaça, para você desistir. O espírito do diabo sempre vai aparecer com uma ameaça, dizendo: não adianta, joga a toalha, desiste, perdeu esse cliente, perdeu esse contrato, perdeu essa causa, perdeu essa venda, você não vai mais se levantar, você não vai mais se recuperar desse baque que você levou na vida econômica e etc. Mas a palavra de Deus é que prevalece, não é a palavra do diabo. Não é a voz do diabo que tem que predominar. O que tem que predominar é a palavra de Deus. A ameaça daquela mulher representando o diabo disse que ele morreria em 24 horas. Deus mandou ele comer um pão e uma água, caminhou 40 dias e não morreu. Passaram-se 2 anos, ele não tinha morrido. 3 anos, ele não morreu. 100 anos, ele não morreu. A eternidade, ele não morreu, porque ele foi transladado. Elias foi levado, Deus o tomou, como diz a Bíblia, com carruagens de fogo. Mas a palavra do diabo não prevaleceu. As palavras de morte, as palavras derrotistas que sopram no seu ouvido, elas só vão surtir efeito, elas só vão se concretizar se você ignorar a palavra de Deus, se você der as costas à palavra de Deus. Você pode estar hoje aqui como mendigo, você pode estar no fundo do poço, você pode ter uma dívida milionária. Se você crer na palavra de Deus e obedecer essa palavra, ele vai cumprir com a promessa que ele diz que tira o pobre do pó, o desvalido do monturo, do lixo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Você pode estar aqui no lixo, mas se você crer na palavra de Deus, ele vai te tirar do lixo e vai te colocar nas principais cadeiras desse país. Deus, ele não está procurando capacitados. Deus está procurando pessoas revoltadas com a sua situação, indignadas com a sua condição e dispostas a obedecer a sua palavra. Esse é o ingrediente principal para Deus mudar a vida de uma pessoa. Ele vai te capacitar. Ele não precisa que você seja capacitado, mas Ele vai te capacitar. Ele só precisa que você creia. Ele só precisa que você confie nele. Foi o que aconteceu em Daniel, no capítulo 7, no versículo 27. Daniel recebeu
exatamente essa promessa: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí no versículo 28 diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Diminui um pouquinho meu microfone, por favor. Quando Daniel ouve que o reino, o domínio, serão dados para quem é de Deus, para o povo de Deus, quando Daniel recebe essa palavra, Daniel, preste atenção, ele não enfeita o pavão. Quando ele recebe essa mensagem: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, Daniel, ele não pede para Deus explicar melhor isso aqui. Daniel não pede para Deus prometer mais alguma coisa, para ele crer mais. Não. Ele simplesmente entende o seguinte: se é para eu dominar, se o domínio vai ser dado para quem é de Deus, eu quero então dominar. Se o domínio será entregue nas mãos de quem serve a Deus, e eu sirvo a Deus, ele quis dizer nessa palavra: aqui terminou o assunto, não precisa falar mais nada. O que o Senhor tem para mim, meu Deus? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O reino, o domínio, a majestade, debaixo de todo o céu serão dados ao povo de Deus. Então ponto, não precisa falar mais nada. Daniel estava dizendo: então é para eu dominar? É para eu tomar posse? É para eu conquistar? Então aqui terminou o assunto. Você vê que infelizmente muitas pessoas que se dizem de Deus, Deus promete, Deus ele fala, Deus ele mostra, o diabo manifesta, testemunha acontece, Deus ele faz o mundo girar para ela crer, e às vezes nem assim ela crê. Às vezes nem assim ela se entrega, nem assim ela obedece. Mas aqui Daniel diz: acabou o assunto, é só isso? Eu vou dominar? Então não precisa falar mais nada não. Ele disse: quanto a mim, os meus pensamentos muito me perturbaram. Você já me ouviu falar sobre isso? Mas o Espírito Santo está lembrando essa passagem aqui, sabe por quê? Porque você, ou muitos na sua maioria, quando termina a pregação, ela esqueceu o assunto. A palavra de Deus não fica dentro dela. A promessa de Deus não fica remoendo dentro dela. A palavra de Deus, em nós, ela tem que ser como uma bezetacil, dói pra caramba, mas vai direto na corrente sanguínea e resolve. A palavra de Deus, ela tem que entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso espírito, e ela tem que produzir uma reação. Eu fico bobo que às vezes as pessoas recebem a promessa, recebem a palavra, recebem a direção, e não há uma reação da parte delas. Aqui Daniel falou o seguinte: os meus pensamentos muito me perturbaram. Você sabe o que é isso? Em outras palavras, Daniel ficou assim: Deus falou que eu vou dominar. Deus falou que eu vou reinar. Deus está dizendo que eu vou estar por cima, não por baixo. Eu vou estar como cabeça e não como cauda. Então, você imagina, depois que ele recebeu essa promessa, se chegasse alguém para ele e fizesse o comentário: você ouviu falar quantos que morreram aí no coronavírus? Eu não quero saber do coronavírus. Eu quero saber que Deus falou que eu vou reinar, que eu vou dominar. Não quero saber se o dólar aumentou, caiu. Eu quero saber que eu vou dominar. Aquilo ficou dentro dele, ficou nos pensamentos dele. É aquela pessoa que ela vive 24 horas a promessa de Deus. Deus falou que eu vou vencer, Deus falou que eu vou conquistar. A palavra dele é para mim, eu vou conquistar. Mas está dando errado, mas eu vou vencer. Mas eu não estou vendo ainda acontecer, mas eu vou ver. Porque a palavra dele diz que o reino, o domínio, é para quem serve a ele. Eu não estou servindo o diabo, eu não estou obedecendo o diabo. Então você vê que os pensamentos do que crê, do que obedece, do que teme, do que é fiel, do que se rende, do que se entrega, perturbam ele
no bom sentido. Não é perturbar de demônio, não, mas é no bom sentido. É de você ficar naquela expectativa, é de ficar na sua mente, de ficar na sua cabeça. Diante de uma notícia negativa, você está com aquele pensamento te perturbando, mas Deus falou que você vai dominar e eu vou dominar. Você fica com aquilo na sua mente, e aí você não se deixa vencer pelas derrotas, você não se deixa vencer pelas notícias negativas, porque o que está prevalecendo na tua mente, na tua cabeça, é a promessa de Deus. Ele disse, mas eu guardei estas coisas no coração. O que é guardar no coração? É você não deixar o assunto morrer. Não deixa o assunto morrer. Não deixa a palavra morrer. Já viu aquela música? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. Não é? Tem gente que é pago para não deixar o samba morrer. O jamelão lá é pago para não deixar o samba morrer. E por que eu vou deixar o assunto morrer da fé? Por que eu vou deixar a palavra da fé morrer? Por que eu vou deixar a promessa que vai mudar a minha vida morrer? Por que eu vou duvidar? Por que eu vou, em alguns momentos, porque eu não estou vendo ela se cumprir, eu vou achar que ela não vai se cumprir. Eu vou pensar que ela não vai se concretizar. Ela vai. Deus está, nessa reunião, Ele te trouxe aqui para dizer para você que está no fundo do poço, que você vai dominar. Como? Não interessa. Como é com Ele, não é com você. Como Deus vai fazer a obra dEle, não interessa. É Ele quem faz. Ele disse que assim como nós não sabemos como os ossos se formam no ventre de uma mulher, nós também não sabemos como Ele faz as obras dEle. Mas uma coisa eu sei, os ossos se formam no ventre de uma mulher. Sim ou não? Mas como? Eu não sei. E nem quero saber. Como Deus vai mudar a minha vida? Ele vai descer aqui, vai me dar uma mala de dinheiro, vai fazer o quê? Como é com Ele? Eu sei de uma coisa, se eu fizer a minha parte, e a minha parte é crer. A minha parte é não deixar o assunto morrer. A minha parte é confiar. A minha parte é ser fiel no dízimo. A minha parte é fazer os meus votos. A minha parte é vir à igreja. Se eu estou fazendo a minha parte, então os meus pensamentos vão me perturbar no bom sentido, que qualquer notícia negativa, qualquer pensamento derrotista, qualquer situação que for contrária à palavra de Deus, eu não vou deixar entrar na minha mente. Eu não vou deixar entrar nos meus pensamentos. E quando você está com isso perturbando no bom sentido, você está pensando, você está em espírito, você está ali ligado nas coisas de Deus, o Espírito de Deus te dá direção, o Espírito de Deus te dá espírito de criação, o Espírito de Deus te dá escape. Ele fala com você. Você não tem emprego, você não tem nada, você estava pensando em mandar currículo para a cidade inteira, mas Deus chega para você, você olha por uns 3, 4 sapatos, 2 bolsas, usada, e Deus diz, começa a vender isso aí. Começa a vender isso aí, usado mesmo. Daqui a pouco você vai montar a sua loja. Quebra o muro da sua casa, coloca uma mesa, uma garrafa de café, um bolo, começa a vender. Ah, mas não vai dar nada. Você que pensa. Porque daquilo ali que parece que é uma coisa insignificante, que é um dinheiro tão pouquinho, Deus pode abrir uma porta ali. Alguém pode chegar, usado por Deus, e falar, vem cá, você não quer o meu ponto ali? Você não quer ali a minha empresa? Você não quer ali a doceria, padaria, sei lá o quê? E me paga como você quiser? Porque Deus está vendo a sua obediência nas mínimas coisas, Ele vai te colocar sobre o muito. Deus está vendo a sua disposição em não desprezar o humilde começo. Não despreze o humilde começo. Eu conheço muitas pessoas que começaram com um carrinho de cachorro quente, hoje tem rede de lanchonetes. Pessoas que começaram a vender pano de prato no sinal, hoje tem lojas de roupa. Pessoas que não desprezaram o humilde começo, aliadas à fé, aliadas a Deus. Pessoas que se formaram em uma coisa e nunca trabalharam no que se formaram. Hoje prosperam, têm uma vida regalada, abundante, numa área que ela nunca imaginou trabalhar, com um produto que ela nunca imaginou trabalhar. Por quê? Porque Deus disse, você vai dominar.
Como? Eu não sei. Então, significa que o seu diploma não é garantia de sucesso. A falta do diploma também não atesta que você não vai conseguir ser ninguém na vida só porque não tem um diploma. Porque a miséria está mais do que provada que não é, está mais do que provado que a miséria não é condição social, é um espírito. E eu tenho testemunhos também de pessoas que tinham a sua parede cheia de diplomas, boas naquilo que elas fazem, se especializaram no que fazem e não conseguiam prosperar. Ou conseguia conquistar, mas não conseguiam estabelecer. E também tem pessoas que não sabem escrever o nome, mas porque se formaram na fé, na obediência à palavra de Deus, são pessoas bem-sucedidas. São pessoas que empreenderam e, através desse espírito empreendedor, ela não se formou, mas ela tem advogado que trabalha para ela, engenheiro que trabalha para ela, o outro que se formou que trabalha para ela. Mas ela creu na promessa, creu na palavra. Então não interessa se tem diploma, amém. Se não tem, amém também. Mas se você crer nessa palavra e guardar no coração, não duvidar, permanecer, obedecer, você pode ter certeza que muito em breve você terá o que contar. Amém? Entenderam? Sim ou não? Agora, se deixar o assunto morrer, aqui dentro você é um gigante. Aqui dentro você tem fé. Aqui dentro você bate o pé, bate a mão, dá um soquinho na mão, vai arrebentar. Chega ali fora, deixa o assunto morrer. Chega ali fora, você mesmo se menospreza. Você mesmo se inferioriza. Não precisa nem o diabo. Não precisa nem o diabo usar ninguém. Você mesmo não acredita em você. Mas quando você crê no poder de Deus, e você entende que você não está aqui por acaso, mas porque Ele te escolheu, Ele te chamou, você vai fazer a diferença. Se você recebeu a ameaça, como Elias recebeu, de que ele iria morrer em 24 horas, que a sua empresa vai morrer em 24 horas, que o que você conquistou, perdeu, já era, não tem mais como recuperar. Se você tem recebido essas ameaças e você crê no poder de Deus, meu caro, você verá a grandeza de Deus, independente das ameaças do inferno. E o inferno vai ficar assistindo sua vitória. Aqueles que torcem para a sua derrota vão assistir a sua vitória por muitos e muitos anos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, o que Deus te trouxe nessa reunião para falar para você? Que o reino, o domínio, a majestade, debaixo de todo o céu serão dados a você. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser cauda. Deus não te trouxe aqui para você ser mais um no meio da multidão. Mas Deus te trouxe aqui para você dominar. Você vai dominar. Na área que Deus vai te colocar, você vai ser o cabeça, você vai ser o primeiro. Sua empresa vai ser a primeira. Podem ter outras? Podem. Mas vão estar bem lá atrás. Não porque a gente quer que elas não estejam bem. Elas vão estar muito bem. Mas você vai estar muito, 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 muito melhor que elas. Porque essa é a diferença de quem domina. De quem tem o melhor que vem de Deus. Você precisa abrir a sua visão. Você só vai chegar onde a sua visão alcança. Você só vai chegar onde a sua visão alcança. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes a pessoa conquista alguma coisa, melhora um pouquinho, sobe um pouquinho de degrau, ela já estaciona na fé, ela já fica conformada. E ela acha que porque o carro dela é o melhor do bairro, porque a casa é a melhor do bairro, ela acha que já está arrebentando. Mas ela nem consegue enxergar ainda o que Deus tem para ela. Eu costumava falar em São Paulo. Você acha que o seu carro é o melhor? Vai lá nos Jardins. Vai almoçar lá sábado nos Jardins. Que aí você vai ver Ferrari, Lamborghini, você vai ver os melhores carros que existem. Aí você vai dar uma olhadinha e falar, peraí, está faltando ainda um pouco. Porque às vezes é aquele ditado, né? Como que é que fala?
Do cego? Ou do que tem um olho só, na terra de cego? Hã? Quem tem um olho é rei. Não é? Tem um olho, está melhor que todo mundo. Então, chamar a atenção de quem não tem nada é fácil. Quero ver chamar a atenção de quem tem muito. Por isso que Deus tem que te honrar, não para a tua glória, mas para mostrar que Ele é Deus. A mesma porta que Ele abre para ganhar 1000, Ele abre para ganhar 1 bi. A mesma porta, não tem diferença, pessoal. Para Deus, não. Mas para a gente, sim. Eu só vou chegar, repito, onde a minha visão alcança. Ele curou a sogra de Pedro de febre, mas Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. É um milagre Ele curar de febre? É. E ressuscitar o morto, que estava 4 dias morto. O que chama mais atenção? Um morto que estava 4 dias. Abriu uma porta para ganhar 1000, 10.000? Uma porta para ganhar 10 milhões? Chama mais atenção. E Ele não quer ser glorificado? Por que Ele não pode fazer isso na sua vida? A pergunta é, será que você tem essa visão? Porque Daniel 7, ele recebe essa promessa, o reino, o domínio, a majestade de todos os reinos. Lá no capítulo 11, no 32, diz, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Depois que você conquistar, está dominando, está arrebentando, você tem que continuar com a sua fé ativa. Você tem que continuar com a sua fé em prática. Você tem que continuar ativando a sua fé. Não é cruzar os braços, não, agora já conquistei, já recebi, agora está bom. Negativo. Porque Deus vai fazer maravilhas que você nem imagina. Mas você precisa ser fiel a Ele no dízimo. Precisa ser fiel a Ele no que Ele te pede. Ele vai pedir. Ele vai provar a tua fé. E se você for aprovado, se prepare para coisas grandes. Amém? Fique em pé, por favor. Aqui terminou o assunto. Você vai arrebentar e ponto. Não deixa o assunto morrer. Não deixa o samba morrer. No bom sentido. Não deixa a palavra dele morrer. Mas o diabo vai tentar fazer morrer. O diabo vai usar pessoas. O diabo vai usar coisas, pessoas, para matar a sua fé. Mas ele não pode matar a fé do que crê. Do que está 24 horas com isso nos seus pensamentos. Você quer ver uma coisa? Quando você deita para dormir, você começa a pensar na empresa, nos seus projetos, começa a pensar nos seus negócios. São nessas horas, antes até de você pegar no sono, porque você está pensando, você está buscando uma ideia, está buscando uma direção. É nessa hora que Deus dá um estalo. É nessa hora que Deus fala, faz isso. Fala com fulano. Fala com Beltrano. Vai até tal pessoa. E você não pode esquecer disso. Porque nessa hora Deus está falando para você qual é o pulo do gato para Ele te honrar. Não ignore isso. Às vezes você almoça, quem pode, quem dá tempo de fazer isso, você dá uma deitadinha. Mas você nem dorme. Você só deita. E fica com os seus pensamentos nos seus projetos para você ver. Fica com os seus pensamentos nas suas coisas econômicas, naquilo que você quer para você ver. Às vezes é nessa hora que você está quietinho, que o Espírito Santo dá um toque. Faz isso. Pode fazer que é batata. Pode fazer que arrebenta. Outro detalhe que você tem que tomar cuidado. Não despreze o humilde começo e nunca dê a resposta para você mesmo que vai vir de alguém. Você vai entender melhor.
eu vou vender essa caixa aqui, e eu digo assim, ela vale R$1.000, por exemplo. Eu vou vender para o Renato por 5.000. Eu mesmo, antes de oferecer, antes de cobrar, antes de falar, eu mesmo digo assim, ele não vai querer. Ele não vai querer pagar 5.000. Mas eu não ofereci para ele ainda. Mas veio um pensamento em mim, de Deus dizendo, pede 5.000. E eu mesmo, antes de oferecer, eu disse, ele não vai pagar. Mas quem que colocou na minha cabeça para eu pedir 5? Foi o próprio Deus. Mas não vale 5. Mas o que eu posso fazer? O próprio Deus falou, pede 5, que ele vai dar 5. Aí eu chego, não vou pedir. Renato, você dá 1, é o que vale. Nem o que vale ele vai dar. Sabe por quê? Porque eu não creio no que Deus mandou eu fazer. Eu vou alugar aquela mesa ali. Se você quiser, aí vem um pensamento, eu vou falar com ele se ele quiser me alugar para eu pagar em janeiro. Eu estou em agosto. Vou pagar a partir de janeiro. Aí eu mesmo falo assim, ele não vai aceitar. Mas Deus colocou isso em mim porque ele iria aceitar. É Deus me honrando. É Deus me abençoando. Aí eu vou, não vou fazer isso não, porque é muita sacanagem, ele vai brigar comigo. Mas eu só vou saber se ele vai aceitar ou não se eu falar. O pensamento que veio, a ideia que veio, de eu falar, eu alugo, mas eu só vou pagar em janeiro em diante, foi Deus. Então tenha coragem para obedecer. Não queira já dar o não sem ter falado com a pessoa. Não queira você mesmo se colocar na condição da pessoa e você dar a sentença se vai ou não, se ela aceita ou se ela não aceita. Creia que o domínio e a majestade vai ser dado a você. O que eu pensar vai acontecer, o que eu determinar vai acontecer. Se eu falar 1, vai ser 1, se eu falar 10, vai ser 10. E o Espírito de Deus, que eu estou seguindo a direção que vem de Deus, o Espírito de Deus vai me honrar, porque é para Ele. Está entendendo sim ou não? Mas vale 1, mas veio para eu falar de 5, qual o problema? O não, eu já tenho. Se eu falar para ele 5, ele falar não, eu já tenho não, mas eu só vou saber se eu falar. Tenha coragem. Deus te chamou para dominar cabeça de bagre. Se Deus te chamou para dominar, Ele vai criar situações exatamente para você vender o 1 por 5. Ou para você comprar o de 5 por 1. Ou Ele vem vender para mim por 5. E aí vem um pensamento, dá 1. Aí eu penso assim, ele não vai aceitar. Mas eu não ofereci. Eu só vou saber se ele vai aceitar ou não se eu tiver coragem para executar isso. Para falar. E isso é Deus que faz. É que às vezes a gente não consegue ouvir. Deus fala, a gente não consegue ouvir. Você está na reunião, Deus também te toca para fazer votos no altar. E às vezes você fala assim, mas o pastor nem falou do envelope. Ou nem falou dessa oferta. Mas se Deus tocou, faça. Se Deus te chamou, faça para tu ver. Se Ele não vai te honrar. Inclusive, antes de fazer essa oração, você já vai pegar a sua oferta. Ou em cheque, ou em dinheiro, ou vai passar o cartão, vai pegar o seu melhor, vai colocar aqui no altar, do lado, na frente do púlpito. Se tem dízimo para entregar, voto para entregar, você já vai entregar também. E pela sua fidelidade, pela sua obediência, Deus vai te honrar. Deus vai lhe abençoar. Amém? Pega aí a sua melhor oferta, já traz aqui na frente. E aí nós vamos fazer a oração da fé para você dominar. Hoje eu estou vendo aqui os que vão se assentar nas principais cadeiras desse país. Os que vão tomar posse do que há de melhor. Do que há de melhor. Vão morar no melhor, vão viver no melhor, vão ter o melhor. Pode ter certeza disso. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O reino, o domínio, como está escrito aqui, serão dados ao teu povo. E aqui estão essas pessoas representando, meu Deus, o teu povo.
Pessoas que até então foram dominadas pela miséria, dominadas pelas dívidas, dominadas pelo fracasso, dominadas, meu Deus, pela derrota, pelo espírito derrotista, mas o Senhor as chamou para que elas dominem, para que elas sejam cabeça, para que elas estejam por cima, para que elas tenham o melhor dessa terra. Ó poderoso de Israel, amarra o espírito da miséria, amarra o espírito derrotista, amarra o espírito do fracasso, da vergonha, da miséria, da humilhação. Seja esse espírito amarrado. E nesse momento, meu Deus, o Senhor dá a essa pessoa ousadia, sabedoria, coragem, força, para ela fazer a diferença, com os seus olhos fechados. Só pensa na sua empresa, nos seus negócios, pensa na sua vida econômica, que o próprio Deus que está aqui, Ele diz o que você tem que fazer. Ele diz com quem falar. E o Deus que fala contigo é o Deus que vai multiplicar as bênçãos dele na sua vida. É o Deus que vai te honrar. E quando Ele diz o que fazer, para tudo e faça. Quanto mais rápido você obedece essa voz, mais rápido você permite Deus mudar a sua história. Mais rápido você permite Deus mudar a sua condição, a sua situação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê a essa pessoa espírito empreendedor. Se ela não estava sendo fiel nas primícias, nos dízimos, que ela tome a decisão agora de ser fiel, que ela tome a decisão agora de ser dizimista, meu Pai. Se ela tem um dinheiro que ela não dizimou, que ela tenha coragem de dizimar. Se ela tenha um bem que ela não dizimou, que ela tenha coragem de dizimar. Que essa pessoa tenha disposição, meu Pai, para o teu altar. E quando ela vem para o teu altar, o Senhor vai dar a ela condições de dominar e não de ser dominada. O Senhor vai dar a essas pessoas condições de serem cabeça e não cauda. Levanta nesse momento aqueles que vão reinar. Levanta nesse momento aqueles que vão dominar. Aqueles que terão o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu determino prosperidade, vida abundante, riquezas. Venha para essas pessoas. Sejam ricos, sejam prósperos. Tenha a sua vida econômica abençoada. Tenha a sua vida financeira próspera. Em nome de Jesus, riqueza, oportunidade, sucesso, vitória, venha para essas pessoas. E você que crê, levante as suas mãos e sejam abençoadas as suas mãos, a riqueza, as oportunidades, os melhores contratos, as melhores vendas, as melhores ideias, oportunidades, venham para as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Sejam ricos, sejam prósperos, para a glória de Deus. E nesse momento, meu Pai, o Senhor levanta aqueles que serão coluna financeira na tua obra. Pessoas que através do dízimo, da oferta, vão dar condições dessa obra crescer, se multiplicar, desenvolver. Mas em nome de Jesus, que essas pessoas tenham a prosperidade que advém da fé nas mãos. Pela fé você vai fechando as suas mãos e vai segurando as bênçãos. Pela fé você toma posse da oportunidade, da prosperidade, da vida rica, abundante, que Deus preparou para os que nele creem, que Deus preparou para aqueles que vão dominar, que vão guardar essas palavras no coração. E você que crê, ainda com seus olhos fechados, cante: eu tenho um Deus que pode tudo.
Eu tenho um Deus que pode tudo se eu crer. Que faz o impossível acontecer. Que faz o impossível acontecer. E neste Deus, eu posso plenamente confiar. Eu posso plenamente confiar. Se as águas não se abrirem, se as águas não se abrirem, eu ando sobre o mar. Eu ando sobre o mar. Mudou a minha história. Mudou a minha história, pôs fim ao meu sofrer. E para você, que pensa que não tem mais solução, que pensa que não tem mais solução, se sente tão pequeno na solidão, se sente tão pequeno na solidão, se a esse Deus você completamente se entregar, você completamente se entregar, verá que o milagre acontecerá. Verás que o milagre acontecerá, mudando a sua história, provando assim então do seu poder. Fechou a boca dos leões famintos. Fechou a boca dos leões famintos. Parou o sol por determinação. Parou o sol com determinação. Exalta o humilde e o abatido. Esse Deus fará de mim um campeão. Fechou a boca dos leões famintos. Fechou a boca dos leões famintos. Parou o sol com determinação. Exalta o humilde e o abatido. Esse Deus fará de mim um campeão. Levante as suas mãos em o nome do Senhor Jesus. Que as promessas dadas a você nesta noite, que elas se cumpram todas, agora, a partir de agora. Em o nome de Jesus eu determino isso. E meu Pai, que ao saírem daqui, que essas pessoas colham os frutos dessa reunião. Até o que vinha dando errado dará certo, meu Pai. E dê forças para elas estarem aqui todas as segundas-feiras. Dê forças para elas estarem aqui nessa quarta, buscando o Teu Espírito. Na sexta, no desmanche espiritual. No domingo, meu Deus, estreitando o relacionamento delas com o Senhor. Pois eu as abençoo. Eu abençoo os projetos, os planos, os desejos, os ideais dessas pessoas. Eu determino que elas sejam a própria bênção, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Você vai colher os frutos dessa reunião.